Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast e hoje eu trouxe meu amigo Rafael Haddad. Veio lá de São Paulo, especialista em lideranças para varejo, varejo em geral. Rafa, se apresenta aí pro Isso aí, pessoal. muito prazer, meu nome é Rafael Haddad, eu tenho 35 anos, sou supermercadista, palestrante, treinador, estou nessa área de supermercados desde quando eu me conheço por gente, né? Meus pais começaram no varejo ali quando eu era bem pequenininho e desde então são muitas histórias, né? Vivendo a área de supermercado. Provavelmente você que está assistindo tem algo em comum aqui na minha história, vim de uma família humilde, de pais batalhadores que não tinham nada e através do supermercado conseguiram ali conquistar a sua caminhada e isso foi de bastante aprendizado. E hoje, né, vamos compartilhar muitos assuntos aí relacionados à liderança, gestão de pessoas, um RH estratégico, enfim, layout, planograma, soluções tecnológicas, inovação, enfim, tem muito conteúdo bom. Fica aqui até o final que eu não tenho dúvidas, tá? Que vai ser muito útil para você. E o Rafael ele é especialista em gestão de pessoas, liderança. Podemos dizer já que o Rafael é o maior especialista do Brasil, É principalmente para a isso. área de supermercados, né, Rafael? Trabalha com isso há bastante tempo. E a gente vai ter um papo sobre isso aqui. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aí. Por que, cara, é tão difícil o varejo reter talento, conseguir gente para trabalhar? Sim, acho que é uma pergunta geral, tá? No contexto geral. Por que tem tanta dificuldade hoje? Por que o varejo é tão complexo? A gente está enfrentando uma crise de mão de obra. Pelos últimos dados que eu vi, só em São Paulo tinha mais de 30 mil vagas para varejo. E a nível Brasil, esse número podia chegar a 300 mil, né? Então, um número absurdo aí. Por que tu acha que isso acontece, cara? Por que seu supermercado não retém talento? São dois motivos bem graves. Primeiro deles, o dono do supermercado, muitas vezes, ele não reconhece as pessoas como seu maior ativo da organização. Ou seja, ele faz muita questão de investir em geladeira, em infraestrutura, em abrir novas lojas, em comprar um carro novo, em negociar pallets de mercadoria. Mas quando a gente fala sobre reconhecimento de funcionários, sobre investir em treinamento para pessoas, ou criar muitas vezes condições mínimas necessárias para que uma pessoa ela tenha um pouco de motivação lá dentro, eu acho que muitas vezes as lojas pecam nisso. Apesar de acreditar fielmente que motivação, cada um tem que ter a sua, né? Mas, enfim, a gente sabe que no varejo a gente está falando de pessoas mais simples e que muitas vezes elas não têm essa compreensão. E um dos maiores motivos pelo qual as pessoas não retêm hoje colaboradores de supermercado significa liderança mal preparada. Ou seja, hoje nós temos líderes extremamente mal preparados, não sabem como conduzir um processo de retenção de pessoas. Se você for olhar a jornada do funcionário dentro de um supermercado, você já percebe que ela começa toda errada. Por quê? Onde era para ter um recrutamento através de comportamento, as pessoas só exploram a parte técnica, ou seja, acaba entrando um monte de pessoa tóxica dentro do supermercado porque ninguém faz um bom planejamento, os donos do supermercado muitas vezes querem pessoas prontas, e aí acaba trazendo muitas vezes um perfil errado. O cara chega, por exemplo, num processo de integração, ele não tem um processo de integração. As pessoas vão lá, ó, esse aqui é seu corredor, ali é o banheiro, qualquer coisa que você precisar, minha sala é daquele lado, e taca o cara na loja e deixa que ele se vire. Você não tem um processo mínimo do setor, você não tem uma descrição de cargo para o cara ter clareza do que tem que entregar. Aí você pega, por exemplo, uma operação que está rodando, que tem as suas exigências, que precisa gerar resultado, e muitas vezes o cara não foi treinado ou capacitado para isso, aí o líder olha as coisas erradas que essa pessoa está fazendo, vai lá e dá uma mijada no cara. Assim, a falta de clareza hoje ela é muito grande. Então, você tem também outros motivos, por exemplo, falta de cargos, de um bom planejamento de cargos e salários, por exemplo, sobre crescimento. Isso é uma coisa muito louca, porque assim, a gente fala, as pessoas elas não querem crescer dentro do supermercado. Faz um teste aí no seu supermercado. Pergunta para os seus funcionários o que precisa fazer, por exemplo, para crescer aqui dentro da loja. Ninguém vai saber responder, ninguém tem clareza do que precisa entregar, ninguém sabe qual que é o dever, qual que é a meta. Ou seja, eu acho que esse ruído na comunicação ele acaba afastando muita gente boa ou bons potenciais aí dentro do supermercado. Ali, digamos assim, minha loja está com um ambiente ruim, eu estou com um turnover lá acima de 50%, tá? Porque tem lojas que atingem 70%, né? Isso Uhum. é um fato. Então, minha loja está ruim, pô, eu preciso começar a mudar esse cenário. Por onde tu começaria? Vamos lá. O primeiro ponto é o diagnóstico, né? Então, o que a gente precisa fazer? Uma pesquisa de clima, ou seja,
A gente tem um relatório de perguntas estratégicas ali para mapear as dores de cada setor e dores da loja no geral, entender a percepção de pessoas sobre liderança, sobre processos, sobre tudo que está acontecendo ali naquela empresa. Feito isso, olhando o resultado, a gente começa a fazer um processo que a gente chama de escutativa, que é o quê? A gente vai chamando individualmente cada colaborador para conversar, a gente tem perguntas estratégicas que a gente faz para essas pessoas para poder extrair delas informações relevantes e, principalmente, a gente pega muitos tópicos que geralmente eles se repetem, que são dores em comum, para a gente olhar e falar, opa, não é somente uma pessoa que está falando isso para mim, são várias pessoas. Então a gente trata esses pontos em comuns como potenciais problemas, né, para a gente ser ali mais objetivo e corrigir essa rota. Feita essa pesquisa de clima, feita essa escutativa, a gente precisa começar a fazer um processo de mudança de cultura. E aí, por exemplo, muitos varejistas que estão nos assistindo, ele pode até ter uma cultura, que às vezes ele copiou de uma outra empresa, mudou uma palavra, colocou uma frase bonita ali na parede e encheu de borboleta a parede da empresa, só que ninguém vive aquilo. Né? E como que você vive cultura de verdade? No dia a dia, através de atos, de hábitos, de ações. E aí o que você precisa fazer? Você precisa fazer um alinhamento de expectativa muito claro, principalmente com a sua liderança. Cultura, ela é uma soma, ela é uma conta estatística. Se eu tiver 51% de pessoas que são contra a cultura ou são pessoas que desagregam, a tendência de influência sobre o restante ela é muito grande. Então, eu preciso virar esse jogo, eu preciso trazer mais pessoas para o meu lado do que para o lado do mal. Só que aqui nós temos vetores extremamente importantes para fazer essa mudança acontecer, que são o quê? As lideranças. E a maioria dos problemas que acontece de ruído de cultura é porque as pessoas elas não têm congruência nos seus atos, ou seja, elas falam uma coisa e elas agem de uma forma completamente diferente. Aí, só nesse tempo que a gente está conversando, a gente já conseguiu mapear diversos problemas que estão acontecendo. Falta de comunicação, falta de alinhamento de expectativa, as pessoas elas não sabem reconhecer o seu papel dentro da organização, você pega um monte de gente frustrada dentro do supermercado que não sabe lidar com a sua própria frustração e aí, consequentemente, ela começa a ser um terror na vida dos outros. Então, quando você tem essa bagunça generalizada, você tem que ir parte a parte. Então, você fez a pesquisa de clima, iniciou a escutativa, começou a definir uma cultura melhor. A cultura vai mudar do dia para a noite? Não vai. Então, ela tem que ser construída ao longo do tempo. E aí você vai implementando as coisas. Só que aí começa um processo do quê? De saída de pessoas. Porque quando está tudo fácil, tudo tranquilo, você não está exigindo nada de ninguém, você não está cobrando resultado, você não está cobrando postura, as pessoas elas vão ficando lá. Mas aí quando o calo vai apertando, aí vai pipocando pessoas, que é natural. As pessoas têm que sair. Você está fazendo, né, ali uma recomposição de time. E aí, quando você vai fazendo essa recomposição, no processo de recrutamento e seleção, você já precisa começar a estruturar para contratar pessoas que tenham um fit cultural maior, né, com os seus valores que você quer construir. Só que hoje a gente sabe que existe uma escassez de mão de obra. Ou seja, o varejista ele precisa fazer o quê? Olhar muito a parte comportamental. Porque a parte técnica você treina. O comportamento não, o caráter muitas vezes é intrínseco da pessoa. Ah, Rafa, dá para corrigir uma pessoa que tem problema comportamental? Até dá. A qual custo? O quanto tempo você tem de disposição para querer corrigir um comportamento de uma pessoa? Tá entendendo? E aí, nesse processo, a gente começa a fazer essa transformação, né, e lapidando bons valores. E aí, claro, você tem outras ferramentas, por exemplo, de RH estratégico, fazendo avaliações comportamentais, fazendo PDI para poder melhorar ali tanto a parte técnica e comportamental das pessoas. Você, por exemplo, tem que ter programa de treinamento. Como eu falei, se eu estou disposto a contratar por comportamento, eu tenho que ter um RH preparado para treinar e desenvolver pessoas dentro da minha casa. Porque senão não adianta eu ter pessoas com bom comportamento, que são até legais ali, mas são ineficientes. Entende? Isso tudo é um processo, ou seja, muita coisa tem que mudar, principalmente pelo seu RH. E presta atenção, dono do supermercado, eu sei que tem muita gente que te acompanha da área comercial. Existe uma frase muito comum no varejo que se fala assim: o comercial é o coração da empresa. Não concordo. Em pleno 2026, na minha opinião,
o RH hoje é a coluna vertebral de um supermercado. Se você não tiver um RH bem estruturado, com processos estruturados, fazendo a máquina da gestão de pessoas funcionar para conseguir sustentar todo o peso e carga do varejo, cara, essa operação ela arruína. E pode perceber, todas as grandes redes que estão abrindo várias lojas, elas não estão crescendo porque elas negociam bem mercadoria. Elas estão crescendo porque o processo de desenvolvimento de pessoas está acelerado. Eles têm RHs competentes que entenderam o jogo de pessoas e estão performando. Rafa, isso significa que está fácil para eles? Não, porque a maioria das grandes redes trabalha com um déficit de 10% de funcionários. Ou seja, você pega ali uma loja, sei lá, que tenha 10 mil colaboradores, cara, era para ter 11 mil, 12 mil. Tá entendendo? Então, é por aí que eu começaria. E falando disso também, cara, a gente vê tanta loja abrindo hoje, né? E aí, às vezes, eu me pergunto assim, cara, esses caras abrindo loja uma atrás da outra, uma atrás da outra, como é que consegue gente para trabalhar, liderança para colocar? A gente tinha um caso aqui na cidade de Lajeado, de uma rede de supermercado, que ela ficou um ano sem gerente, por não conseguir gente para trabalhar nesse setor e nessa área. Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, como fazer um bom recrutamento, como fazer um bom processo seletivo para você ser mais assertivo? Apesar que não adianta, às vezes, tu ser assertivo, se o cara entra, tu bota um cara bom para dentro e como você falou, o clima tá ruim, a cultura não tá legal, tu vai estragar aquele cara. Mas um bom recrutamento é importante, não? Onde as pessoas erram no recrutamento e seleção? Um bom recrutamento e seleção, ele começa com um bom planejamento. Ou seja, hoje você vai ver as pessoas, por exemplo, elas entrevistam 2, 3 pessoas para tomar a decisão sobre uma vaga. E aí fala assim, mas não tem currículo. Cara, só que qual que é a fonte de divulgação, por exemplo, que esse cara faz? Ele vai lá, ele divulga um cartaz na loja. Precisamos contratar funcionários. Ou no máximo ali, por exemplo, ele... Rede social, faz um post lá e sem ser patrocinado, tá? Ele acredita que o post orgânico muitas vezes vai ter um alcance bom e não vai ter. Então eu acho que quando você consegue ter um poder massivo de divulgar as vagas com uma maior intensidade, captando maior currículos, o teu leque, a tua abrangência, ele já tende a ser maior. Tanto que a gente tem uma solução aí muito viável chamada Amo Varejo, onde você pode ter um banco de currículos virtual, onde você pode fazer uma melhor gestão de currículos, né, através de uma plataforma, deixar um QR Code lá com banner na porta da loja para captar currículos a todo momento, principalmente pessoas que moram ali na sua região. Então eu acho que eles já começam errando por aí. O ponto aí o cara fala assim, mas eu chamo 50 pessoas, aparece 2. Existe um hackzinho muito bom que a gente testou dentro do nosso supermercado e funcionou muito, que é o seguinte, eu pego ali os currículos que eu marquei entrevista, por exemplo, para amanhã. Eu ligo para aquelas pessoas ou mando uma mensagem, por exemplo, e falo assim, olha, ô fulana, tem como a gente fazer uma chamada de vídeo bem rapidinho, 5, 10 minutos, só para a gente alinhar algumas coisas? Aí a gente vai lá, faz uma chamada de vídeo. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Rafael, sou aqui do RH do supermercado tal. Pô, que bacana que você aceitou o nosso desafio. E aí você faz ali uma pergunta ou outra. Pô, bacana, Beatriz, por que você quer trabalhar aqui no nosso supermercado? Como que você conheceu a gente? Quando você cria esse rapport por uma chamada de vídeo, as chances dessa pessoa comparecer na entrevista presencial, elas aumentam em 50%. Isso é um dado estatístico que nós temos dentro da nossa loja, onde a gente pratica isso desde outubro de 2023. Ou seja, a gente percebeu que foi aumentando muito a retenção, o número de pessoas que apareciam para fazer entrevista. E aí, quando você tem um bom planejamento, por exemplo, uma coisa que as pessoas erram de verdade é assim, elas não entendem qual é o perfil da liderança que elas têm em cada departamento pelo qual aquela pessoa que está entrando vai trabalhar. Porque quando a gente analisa certos perfis comportamentais, a gente tem tendências e possibilidades de assim, pô, esse cara ele tem uma chance muito grande de dar bom aqui, de dar certo. Putz, essa pessoa tem um perfil, por exemplo, muito colérico, de bater de frente. Aqui na entrevista eu já vi que ela é uma pessoa que não é muito fácil de lidar. E eu tenho, por exemplo, uma pessoa que lidera esse setor que é extremamente pavio curto. Cara, você tem chance de dar certo? Sim, mas você tem uma possibilidade muito grande de dar errado.
Ou seja, às vezes talvez seja melhor para não perder essa pessoa, tentar transferir ela para um outro setor e do outro setor ir para essa vaga. Então, eu acho que falta também um pouco de proatividade da pessoa que está entrevistando, né? Poder entender melhor um pouco de perfil comportamental. Eu acho que muitas vezes as pessoas erram em perguntas muito básicas. Fica, por exemplo, fazendo perguntas. Cara, sei lá, você pega uma pessoa que tem 16 anos ou 18 anos. Essa era a minha próxima pergunta. Como conduzir uma boa entrevista, né? Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que tem 18 anos, cara, que não sabe nada sobre autoconhecimento, não sabe o que é da vida. Aí chega lá o RH, que coloca no LinkedIn que tem GPTW e começa sabe, a querer mostrar que nós somos o melhor do mundo para trabalhar. E ela faz uma pergunta assim: olha, como você vê a sua vida daqui 10 anos? Daqui 5 anos? Cara, o cara tem 18 anos, o cara não sabe nem o que ele quer estudar. Ele só está trabalhando para precisar sobreviver. E você vem cheio de perguntas assim que, teoricamente, fazem algum sentido. Cara, são perguntas que não vão te agregar nada. Eu não preciso saber o que o cara quer daqui 5 anos, porque nem ele tem essa clareza, entendeu? E eu poderia trazer perguntas mais efetivas para entender, por exemplo, um pouco desse perfil. Por exemplo, eu poderia explorar muito mais o autoconhecimento. Sabe aquela pergunta clássica? Me conta um pouco dos seus pontos positivos e negativos. Muita gente faz essa pergunta. Eu faço, por exemplo, na minha entrevista, só que eu não me apego ao defeito. Então vamos supor que você chega e fala assim: eu sou uma pessoa ansiosa, Rafael. Pô, legal. O que você faz para controlar a tua ansiedade? Assim, se você já entendeu que a tua ansiedade é um problema, como que você minimiza o impacto disso? Ou seja, aí eu começo a entender se aquela pessoa, por exemplo, tem uma maturidade. Se aquela pessoa, por exemplo, ela tem a mínima vontade de querer vencer os problemas que ela tem, os desafios internos que ela tem. Então, essas entrevistas muitas vezes são extremamente mal feitas. Tanto que em breve teremos uma solução aí muito boa, onde a gente vai colocar toda a nossa metodologia, o nosso conhecimento à sua disposição, podendo traduzir ali e fazer um melhor roteiro de acordo com a contratação, né, que a pessoa está tendo. Eu estava escrevendo a minha versão 2.0 do meu livro de recrutamento e seleção, mas eu falei: não vou escrever um livro novo. Nós vamos desenvolver uma tecnologia para conduzir uma entrevista bem feita. Em breve, essa tecnologia vai estar disponível aí para vocês. Então, eu acho que também falta um pouco os recrutadores, assim, não vou dizer ser mais malandro, assim, mas, cara, viver um pouco mais a realidade do varejo, sabe? A gente tem uma literatura de recrutamento e seleção muito ultrapassada, cara. São perguntas que não têm fundamento nenhum, que não te trazem muita coisa, enfim. E eu acho que fazer as perguntas certas. E falando de recrutamento e seleção, que você estava até falando de tecnologia, cara, IA no recrutamento e seleção, IA no desenvolvimento, como a IA vai se aplicar? Como você acha que o mercado vai aplicar IA nesse negócio? Tô falando de toda a jornada, tá? Seja treinar, eu vou dar a minha visão, recrutar. Mas eu vou querer também ouvir a sua. Cara, a gente foi para a NRF agora e a gente percebia que 1 a cada 2 estantes tinha o nome IA lá no bannerzinho dele. E a gente sabe que, cara, na prática não é bem assim. Até porque, por exemplo, o que muitas vezes a gente conhece como IA, por exemplo, 90% dos brasileiros conhecem IA como ChatGPT. Aquela IA reativa. A maioria das empresas usa apenas um token, né, OpenAI por trás, para fazer algum comando. Pois é. Ou, por exemplo, assim, ela usa de uma forma muito... Cara, assim, ela escreve um texto, copia e cola no ChatGPT e fala assim: melhore. Ou seja, o brasileiro não sabe nem criar um prompt bom para poder extrair o melhor que a IA tem. E, cara, por exemplo, na NRF a gente viu que IA é estrutura, né? IA, ela hoje nas empresas americanas, em algumas delas que já estão consolidadas, já faz parte da estrutura, já faz parte dos processos. Por exemplo, o próprio CEO do iFood, ele falou que o matching ali de restaurante e perfil de usuário, ele vai variando de acordo com que a inteligência artificial é treinada, enfim. Então você tem estruturas que podem te ajudar. Eu vejo hoje para o futuro uma estrutura de IA muito mais ativa do que reativa, ou seja, ao invés de eu ficar pedindo comando para IA, ela automaticamente já vai fazer uma leitura dos meus indicadores e já vai trazer um plano de ação. E com isso a gente vai conseguir tomar decisões mais rápidas e melhores, porque eu acho que esse é o princípio da IA, aumentar a efetividade e eficácia dos processos na empresa. Eu acho que o recrutamento e seleção, ou todo o processo de RH estratégico,
ele tem uma janela muito grande de oportunidade para que você coloque IA, claro que de uma forma treinada e bem estruturada ali no processo para aumentar o desenvolvimento do RH. Então hoje você já tem várias soluções, nós mesmos aqui estamos desenvolvendo uma ferramenta de RH onde vai ter o uso de inteligência artificial para aumentar a melhoria dos processos. Eu acho que você vai poder usar em toda a jornada, na parte do recrutamento e seleção, entendendo o perfil versus a vaga, melhorando o processo de integração, trabalhando melhor o desenvolvimento e autoconhecimento das pessoas. Uma coisa que o varejo não sabe fazer, medir performance de colaborador, entender na prática o quanto aquela pessoa é produtiva. Como que a gente hoje mede produtividade no varejo? A gente fala assim, o meu faturamento é de 3,5 milhões, então eu tenho que ter pelo menos 100 funcionários aqui, porque é 35 mil por colaborador, então se eu ter menos do que isso eu sou improdutivo, se eu ter mais do que isso eu sou super produtivo. Cara, uma referência muito básica. Muito básica, sem precisão alguma, e todas as ferramentas que a gente vem criando aqui dentro da Web Jasper, né, na nossa solução de RH, nós teremos braços para medir com mais eficácia essa produtividade, que hoje o varejo não mensura. E muitas vezes isso faz com que até mesmo os colaboradores não cresçam, porque por vezes eles não sabem mostrar o quanto eles são bons, e por outro lado, os líderes, diretoria, administrativo também não sabem mensurar o potencial que as pessoas têm. Entende? Então eu acho que nós temos muito potenciais. E na sua visão, como você, Michel Jasper, enxerga inteligência artificial e não só para a área de RH, eu falo assim, para tudo dentro do varejo? Cara, a IA ela tem que ser a mais executora, tá? Até nem referenciando o conceito era esse. Vou te dar um exemplo. Como a gente vai todo ano, nos últimos 2 anos, a IA lá ela era um negócio muito superficial, muito consultivo e tal. Tanto que esse ano eles tentaram ali trazer assim, não, a IA mais executora, a IA mais fazendo a tarefa. Menos possibilidades mais real. Né? E mais real. Então eles procuraram trazer esse conceito. Eu acho que eles não trouxeram bem na prática, faltou ver muita coisa funcionando mesmo na minha visão, mas já se viu ali o pequeno resquício disso. A gente aqui vem trabalhando até na empresa para criar uma IA mais executora, né? Então, por exemplo, hoje nos nossos sistemas, como de planograma, a gente tem a versão 3.5 que a gente vai lançar agora em março, dia 5 de março, né? Não sei quando esse vídeo vai sair, mas dia 5 de março de 2026 a gente lança a versão ali 3.5 do sistema. E nessa versão a gente está usando a IA para executar, não é mais a IA para analisar. A IA ela tem um papel de análise muito no início do projeto, mas após um período ali que você está montando, você vai usar a IA para realmente executar e fazer a coisa e criar para você. E você vai poder até deixar a IA fazendo manutenções dentro do processo do teu planograma. Então isso é muito interessante. Então a gente está procurando trazer uma IA que execute realmente, né? Porque falta gente para executar, falta mão de obra, é difícil, o cara tem que contratar um consultor lá, o consultor demora meses e meses para fazer um trabalho dentro de uma loja. Então a gente quer trazer algo mais prático, a gente está olhando para uma IA mais consultiva, esse é nosso ponto. E eu acredito que a IA mais executora, desculpa. E eu acredito que a IA ela vai ser mais isso, ela vai ser mais executora e menos só para dado. Hoje a gente usa muito ela para analisar dado, para texto, para isso, mas não, a gente tem que fazer a IA executar comandos, a IA executar tarefas. E eu acho que esse é o caminho natural que vai se tomar. RH eu acho complexo, tá? Porque, por exemplo, vou até te dar um exemplo. Tem algumas ferramentas que analisam os currículos das pessoas. Então, basicamente, você sobe seu currículo lá, aí ela analisa, ela vê a compatibilidade. Se ela não encontrar a compatibilidade ideal, ela não avança com aquele currículo, ela descarta aquele currículo. Só que essa compatibilidade ela é muito baseada em palavras-chave, ela é muito baseada num currículo bem estruturado e a gente sabe que não é o caso da maioria dos profissionais. Então, o cara às vezes não sabe nem montar um currículo, principalmente quando a gente fala de um jovem, né? O cara não sabe nem montar um currículo ali. Então, é óbvio que a IA descartaria ele já numa primeira etapa. E para cargos operacionais, a gente precisa de uma análise mais humana e uma análise muito diferente dos termos, né? É diferente de eu contratar um gestor, um gerente, um diretor, né? Alguém com um cargo um pouco maior, o gestor de marketing. Então, esse também é um ponto, que é um dos grandes desafios, como encaixar IA no operacional hoje, para analisar currículo e tudo isso. Né? Como ela vai fazer esse trabalho. E isso é uma das coisas, por exemplo, que a Amo Varejo ela pode ajudar muito. Porque quando a gente constrói um banco de currículo virtual e a gente disponibiliza, por exemplo, um QR Code ali para o candidato se cadastrar, obrigatoriamente faz com que ele tenha um currículo atualizado. Entende? Então, a nossa solução... Uma base próxima a ele, né? Perfeito, ou seja, a nossa própria solução ela já vai educando ali a base, ela já vai facilitando para que a nossa tecnologia secundária
analise de uma forma muito precisa. Então, eu acho, por exemplo, assim, que a IA, ela vem também para mudar processos que a gente está muito acostumado a ver, que é o currículo do papel, né? Cara, hoje, por exemplo, você vai no supermercado, a operadora te dá o cupom, você quer o cupom? Cara, eu nunca peguei um cupom fiscal, sei lá, nos últimos 12 meses. Então, assim, eu acho que a gente cada vez mais vai ter menos papel, né? E mais tudo em dados de celulares. Então, por que ter currículo de papel? Cara, não faz sentido. A gente aumenta a produtividade do recrutamento e seleção se a gente transforma todo o processo de forma digital. E quando a gente fala aqui, pessoal, de papel, a gente não está falando só do papel impresso e físico, a gente está falando daquele papel de PDF, de Word, que pode ter dentro de uma plataforma, né? Sim, sim. Ou seja, são várias possibilidades que a gente pode trabalhar. E você tocou num ponto interessante, né? Falando sobre NRF, né? Eu lembro que há 2 anos atrás a gente foi na NRF e falava muito de metaverso, né? Talvez tenha sido uma das NRFs mais legais ali, que você via umas coisas Você vê as interessantes. coisas funcionando, você entrava no metaverso e tal. Mas, cara, ela não teve uma aplicabilidade real e por isso que não foi para frente, diferente da IA. E aí a minha pergunta é simples. Você vê, por exemplo, hoje o varejo preparado para usar IA? Eu falo assim, desde o colaborador da base, que uma hora ou outra vai vir uma solução específica para esse cara, quanto diretores administrativos? Cara, depende muito da empresa, tá? E depende muito da onde você vai usar esse IA. Então, por exemplo, uma IA em gestão de price funciona muito bem, na minha visão. Ela faz uma boa análise, faz uma boa estrutura, ela faz todo um processo. Já vi várias aí no mercado. Uma boa IA para analisar dados para gerenciamento de categoria também funciona muito bem. Agora, dependendo da função, dependendo do processo, ainda não tem. E o varejo ele é muito desorganizado, né? O varejista operacionalmente ele ainda é muito ruim. Então ele tem dificuldade de executar processos, ele tem dificuldade de seguir jornadas, ele tem dificuldade de implementar, de qualificar seus times. O varejo ele é feito de um monte de dificuldades. Então conseguir fazer com que esses processos com IAs realmente funcionem é complexo. Mas ao mesmo tempo as IAs elas vão vir mais adaptadas, mais rápidas, mais moldáveis, mais inteligentes e a jornada ela vai ficando cada vez mais fácil. Vai chegar um momento que a IA ela vai estar dentro do negócio e a gente nem vai perceber mais. Ela vai ser uma jornada simples e fluida ali dentro, como a gente tem ela dentro das redes sociais, como a gente tem ela dentro às vezes do próprio WhatsApp ali, né, com o Meta. Então ela vai ser muito fluida e a gente vai começar a se acostumar a usar a IA. E aí ela vai fazer parte da nossa jornada. Então ela vai entrando aos poucos ali e ela vai substituindo alguns processos. Então na minha visão, cargos administrativos vão ser os mais afetados. Esse é o primeiro ponto. Na sua opinião, quais cargos administrativos serão os primeiros que vão rodar por conta da IA? Cargos de lançamentos de notas, principalmente, né? O famoso CPD, que já nem existe mais em muita empresa há bastante tempo, tá? Já existe muita ferramenta que faz isso muito antes de IA. Mas a IA vai acelerar esse processo. Pedidos de compra também podem ser feitos todos por IA. Então, por exemplo, já tem empresas, tá? Que o comprador ele só é um negociador. A área de volume já está no supply, a área já tem uma área para precificar, o comprador ele é o cara que negocia relacionamento. E eu vejo o comprador indo muito para esse lado, ser um cara mais de relacionamento e as compras serem todas mais automatizadas. Gestão de price e precificação dinâmica é algo também que a IA, para mim, é uma das primeiras áreas que vai ser afetada e com certeza, tá? É a precificação, é fazer melhor esse modelo de precificação do varejo hoje. O próprio gerenciamento de categoria, a gente vem trazendo isso na nossa ferramenta, de trazer uma IA que faz um pré-GC, arruma o cadastro do usuário, ajuda ele a construir a jornada e a regra, faz teste AB, cria versionamento, atualiza o planograma dele em tempo real. Então, a IA ela vai entrar nesses pontos. Então, os administrativos. Quando a gente fala de um repositor, de um operador, de um caixa, aí é um pouquinho mais complexo na minha visão. Aí já é uma educação para uma automação, para processos mais fluidos. Né? Então, ou seja, por mais que eu vou ter um sistema de reposição lá com IA que vai me dizer quando eu tenho que abastecer a prateleira, a gente sabe que existe ainda aquele operador que precisa estar lá e executar isso. Quando a gente fala de checkout, pô, eu tenho self-checkout? Tenho, mas a gente já tem uma barreira ainda, uma jornada para se conduzir nesse processo. Né? Mito ou verdade? Na sua opinião, inteligência artificial vai provocar muitas demissões? Vai, com certeza. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Principalmente em áreas administrativas, áreas muito, muito braçal. Gente, a automação ela já vem fazendo isso com o tempo, só que não é tão evidente para nós, tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui uma vez eu fui visitar uma empresa, uma roseira, e os caras tinham 70 colaboradores. Isso foi no ano de 2011. Quando eu fui, se não me engano, em 2018, 2019, na mesma empresa, eles tinham já
em torno de 12. O resto era tudo máquina, que os caras trouxeram da Alemanha, que automatizava o processo e tal. E até quando eu conversava com o operador, eu falei, tu ainda faz, aquilo lá a gente vai substituir por uma máquina. Tudo que é repetitivo. Tudo que é repetitivo pode ser substituído. Entendi. Tá? Isso é um fato. Né? Legal. Você falou também uma coisa que me chamou muita atenção sobre a questão do pricing, né? E a gente está vendo como a IA ela avança muito rápido. E uma das coisas que a gente tem visto nos Estados Unidos, muito por conta das etiquetas eletrônicas, é a precificação dinâmica, baseada em oferta e demanda, baseada em estudos de comportamento. Você acredita que essa precificação dinâmica do sistema com as etiquetas eletrônicas será viável e possível no Brasil? Com certeza, tá? Com certeza isso vai chegar aqui em algum momento. Nós ainda temos algumas barreiras, uma barreira de legislação, nós ainda temos uma barreira tecnológica, sindical, tem vários tipos aí, né, de barreiras. Mas é um fato, tá? A precificação dinâmica ela já é uma realidade, tá? Existem regras, óbvio, tá? Então esse é um ponto importante. Mas a precificação dinâmica ela consiste em quê? Em eu adaptar o meu preço a determinados momentos do dia. É como quando você vai pegar um Uber em um avião, tá? Então assim, se você pesquisar muito o avião, ele começa a alterar o preço o tempo todo, depende da tua localização, depende de região, depende de como vai estar o tempo, depende de uma série de fatores. O Uber é a mesma coisa. Tu vem ali, não existe um preço fixo para você ir daqui até sua casa. Esse preço ele é dinâmico, ele varia ao longo do dia. Dificilmente você vai pegar um preço igual. Quando a gente fala de varejo, isso já acontece no digital, tá? Então o digital ele já consegue analisar as preferências lá de cookies do usuário, adaptar o preço do digital para o usuário ali dentro e gerar um preço dinâmico. No digital isso já acontece, várias empresas fazem isso. Agora, quando a gente fala do físico, existem algumas barreiras. Aí eu preciso ter uma etiqueta eletrônica para fazer isso de maneira mais rápida. Que não é tão barata no Brasil. Não é nada barata no Brasil, você ainda não consegue colocar, você pode até escolher produtos estratégicos, começar por etapas, tem aluguel e tal, mas ainda é um produto um pouco caro para a nossa realidade, isso é um fato, né? Senão, até os grandes players estavam usando, e nem os grandes players ainda conseguem colocar isso. Mas por que você não acha que, não, assim, se tem essa demanda, por que ainda não tem empresas fabricando isso mais? Se eu não me engano, não tenho certeza, mas se eu não me engano, existe uma patente disso, tá? Então, quando uma patente americana, eu não sei quando essa patente quebra, mas a princípio existe essa patente, e isso faz com que encarece muito. Então, todas as soluções que existem, elas são dolarizadas. E aí, quando tu converte uma moeda fraca como a nossa... Aí não vale a pena, né? Aí não compensa, aí não vale a pena. Então, acaba que é um ponto. Eu não vou te dizer que não vale a pena, tá? Na minha visão, vale a pena. Se você fizer direito, fizer bem trabalhado, montar uma boa estratégia, vale muito a pena. O problema é que o varejista não é bom em montar essa estratégia. Então ele simplesmente vai ter etiqueta de preço para quê? Quando a gente mostra o varejista uma etiqueta de preço, a primeira coisa que vem na mente dele é o seguinte: eu não vou mais precisar trocar preço manual. Essa é a primeira. E, gente, isso é só uma pontinha do que um dos benefícios. É um dos benefícios e um benefício muito pequeno comparado ao que você pode fazer com uma etiqueta eletrônica. Preço dinâmico, reduzir erros. É muita coisa. Então existe isso, tá? E o preço dinâmico no Brasil, se você trabalhar com ele para baixo, funciona muito bem. E você vai ter dificuldade de trabalhar com ele para cima, né? Isso é um ponto importante, é muito sensível esse ponto, né? Mas para baixo você consegue trabalhar. Então você consegue fazer promoções mais rápidas, ações de compra mais rápido, né? E tudo mais, com muito mais precisão. E um bom sistema de etiqueta eletrônica ligado a um bom sistema de pricing lá, com uma boa gestão de você consegue automatizar muita coisa, entender o mercado naquele momento e adaptar, né? Você tem uma ideia, quando você faz gestão de pricing no varejista hoje, o varejista ele busca muito, quando ele fala de gestão de pricing, ele busca muito ajustar a margem dele e subir a margem dele. E, cara, muito varejista ganharia isso só mexendo na curva C dele, que não tem nenhuma sensibilidade, ele trabalha às vezes abaixo do mercado, porque ele não tem conhecimento e não faz pesquisa de curva C. Então, esse é um ponto que pode ajudar muito. Então, sim, a IA ela vem para ajudar, principalmente em todos os processos administrativos, vai substituir muita gente, mas tem uma jornada ainda aí dentro. Só que vai ser muito rápido, tá? As coisas estão acontecendo muito rápido. O sistema SaaS está ficando barato e acessível. E isso foi um movimento que começou a acontecer nos últimos anos. Um sistema SaaS, basicamente, é um sistema rápido que você vai acoplar lá e vai começar a usar. E antigamente, a gente lembra, né, se você voltar alguns anos atrás, o RP era algo caríssimo. Era algo de outro mundo. Robusto. Hoje em dia é tudo muito mais simples, muito mais rápido, muito mais preciso. Cara, tem RP aí muito bom de mercado, com uma integração free, para acredito. Cara, só mensalidade acessível. Tem RP de prateleira, que também te atende hoje numa demanda muito legal. Então, assim, o mercado ele está mudando, ele está se tornando... As tecnologias estão ficando mais baratas. E quando elas estão ficando mais baratas, elas começam a ter mais introdução.
e aos poucos a gente vai utilizando. E o varejista está procurando isso. Então, isso é uma coisa que eu também fico pensando, por exemplo, eu acho que está tendo nesse exato momento uma guerra, entre aspas, ali, entre as software houses para implementação de inteligência artificial. Eu acho que a tendência para o futuro é elas ficarem muito niveladas, porque vai ter uma tecnologia muito parelha. Muito parecida. Vai ser que nem o pedido de compra automático lá e Isso. tal. Todo mundo vai ter. Se tu não tem, se tu não tiver um IA que tu vai conversar com ela, pedir um relatório, pedir para ela fazer um pedido, pedir Você vai para ficar ela... muito para trás. Você ficou para trás. O RP ficou para trás. E, Vai nivelar. e como que você vê, por exemplo, a evolução das software houses, dos ERPs para os próximos 2 anos, por exemplo? Você acha que vai melhorar muito? Eu acredito que eles vão, como a mesma falou, eles vão se nivelar. E eles vão chegar num nível que a IA vai estar fora desse caminho. Vai ser muito difícil tu ver um RP Que não tem IA, né? que não, na verdade, não vai ter RP que não tem IA. Todos vão ter que ter. Quem não tiver, vai estar fora. Isso é um fato. Todo mundo vai ter que botar IA ali dentro. Isso é um fato. Né? Eu digo porque eu vi antigamente, há um tempo atrás, há 2 anos, eu vi o RP colocando, né? A Bluesoft, uma das primeiras ali a colocar na época. É, eu lembro isso. Isso. E depois agora todo mundo vem colocando isso, vem colocando essas funções. Então isso vai emparelhar muito. Na minha visão, o que realmente vai dar o grande diferencial para o varejo é um modelo de ecossistema. Tá? Os RPs estão mais abertos à integração. Então existem diversos sistemas SaaS que integram no RP e vêm complementando. Aumentando a É o eficácia. caso como a gente faz. Hoje a gente tem um sistema de planograma, um sistema de trade e um sistema de controle de validade. Um varejista que usa qualquer RP, ele consegue plugar os 3 no RP dele e ele consegue melhorar a eficiência operacional dele, tanto em exposição de produto, ações de trademark, controle de validade. A gente vem desenvolvendo novos produtos. Estamos desenvolvendo uma solução de RH. Também pode estar plugado lá e analisando dados. Então, ou seja, isso vai ser... O que realmente vai fazer o varejo virar e ser mais tecnológico é a montagem de um ecossistema. Ele vai começar a pegar o RP dele e acoplar diversos sistemas que vão auxiliar em várias coisas. Porque se o RP tentar fazer tudo, ele não vai fazer nada bem. Se o RP, eu vou tentar criar um sistema de planograma. Não vai criar um sistema de planograma bom para competir com o mercado. Eu vou tentar criar um sistema de... Não vai criar com as soluções que tem, que são especialistas fazendo isso. Vou criar um sistema de price. Cara, tem empresas que fazem sistema de price excelente. Não adianta tu querer brigar com esses caras. Tu não pode se fechar e querer montar. O ecossistema é você abrir e deixar outras empresas trabalhar junto. Então as empresas começam a se trabalhar. Então a gente vem trabalhando também aqui na empresa muito nesse modelo de ecossistema, né? De seguir uma jornada. Então esse é um ponto. Legal. E quando a gente fala, por exemplo, de futuro do varejo, qual outra tendência, por exemplo, tirando a inteligência artificial, você vê que está perto de ser aplicada, introduzida? Teve alguma novidade assim que você olhou e falou assim, cara, isso é uma coisa que, puxa, é uma tendência aí para os próximos anos, por exemplo, self-checkout, que é uma coisa que, por mais que seja uma realidade para muita gente, ainda gera muita dúvida. Você vê, por exemplo, o self-checkout já estabelecido e qual outras, por exemplo, novidades você O pode esperar? self-checkout, para mim, ele já está se estabelecendo muito bem. Ele já tem um caminho, não tem mais volta, ele vai se expandir, ele vai crescer, vai ser como a Europa, como os Estados Unidos. O usuário ele vai se adaptar a usar o self-checkout ele vai fazer parte da nossa jornada de compra de maneira muito Mas, fluida. por exemplo, se você vai hoje no Walmart, hoje você vê mais self-checkouts operando do que operadoras físicas, né? Pessoas. Você acha que o Brasil vai para o mesmo caminho? Ele Vai vai chegar uma hora que tem mais máquina do que pessoas? Sem dúvida. Quanto tempo vai levar isso, a gente não sabe, mas em algum momento ali vai ser. E para mim, nos próximos anos já começa a acontecer, já começa a chegar a 50%. Porque não tem outro caminho, tá? Você não vai mais conseguir tanto operador de caixa, você não vai mais conseguir mão de obra. E o self-checkout, quando ele começa a se popularizar, e ele está se tornando mais rápido, ele está se tornando mais eficiente, ele está se tornando mais simples de você fazer, tá? Mais simples de você fazer. A tendência é que as pessoas comecem a usar mais. Quando as pessoas usam mais, automaticamente o mercado vai transformando e ele vai virando. Ele vai barateando, ele vai crescendo, e ele vai pegando. Então o self-checkout ele já é uma realidade. Eu nem iria para isso, tá? O que eu acho que para mim, qual é a grande tendência dos próximos anos? Ela está muito relacionada a pessoas que é a área do trabalho. Que é o varejo começar a entender como as novas gerações trabalham, o que as novas gerações querem e adaptar o seu modelo de trabalho a isso. O varejo ele vai ter que mais se adaptar às jornadas de trabalho e aos times e às pessoas do que muitas vezes a jornada do cliente. Então, E esse é um ponto. O exemplo é o fim da escala 6x1. mas isso é uma coisa que não está na mão do varejista, que depende muito do governo. Depende, cara. Depende. Eu vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente fala do fim da escala 6x1, ainda não passou, a gente sabe que vai passar, ainda não sabe como vai ser o texto final, não sabe como vai passar, mas já tem vários varejistas testando. Acho que só na última semana aqui, né? Nós estamos agora em fevereiro de 2026, na última semana nós estamos falando aí que mais ou menos 5 grandes players falaram que estão testando.
já mudar essa jornada. Então, o próprio varejo ele vai ter que adaptar isso. Porque tu tem uma geração que pensa completamente diferente. E ela quer trabalhar num outro formato. E aí o varejo ele vai começar a mudar algumas coisas. E não vai ser nem o governo e nem o varejo que quer isso. As próprias pessoas, a própria mão de obra, ela vai conduzir o varejo nessa jornada. Né? É como a mão de obra nos conduz aqui. Eu trabalho com tecnologia. O nosso ambiente tem que ser diferente, a nossa estrutura tem que ser diferente, o nosso modelo de trabalho tem que ser diferente. E a gente precisou se adaptar a isso. Mas isso é um ponto também que me incomoda muito. Isso já foi um debate, por exemplo, que eu escutei lá dentro da Abras, que por sinal, a Abras faz um excelente trabalho aí, liderada pelo Galassi, é que muitas áreas, por exemplo, como Uber, até entregador de Mercado Livre, ele tem uma jornada muitas vezes flexível, e no supermercado você tem que ter a regra CLT à risca, ou seja, a regra CLT ela já não é mais atrativa nem para o empregador, nem para o empregado, muitas das vezes. Eu entendo, por exemplo, que tem jovens que querem uma jornada mais flexível, entretanto, eu e muitos varejistas por aí já perderam funcionários para pessoas que queriam trabalhar mais. Por exemplo, você pega açougueiro. Tem muito açougueiro que não sai de açougue de rua. O cara, por exemplo, ao invés de, sei lá, ganhar um salário ali de R$ 4.000, trabalhando 7 horas e 20, o cara prefere ganhar, por exemplo, 5,5, 6, Trabalhar trabalhando 12 12, horas. entende? Eu entendo que na proporção a hora acaba valendo menos, mas o cara quer ganhar o máximo possível. Então, essa flexibilidade ela vai ser importante por parte do governo. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente está em ano de eleição. Você pega o texto da Erika Hilton, que tem conta de matemática errada, um texto totalmente populista, que não tem noção nenhuma, sem estudo nenhum, que simplesmente na canetada vai fazer com que as pessoas trabalhem menos, e aí o varejista vai ter que adaptar aquele custo. Como que na sua visão você vê esse cenário? Cara, como é que eu vou te dizer assim, tá? O varejo, o que precisa ter uma transformação, tá, na CLT, isso é um fato. Até para nós aqui, eu tenho um monte de funcionários CLT aqui na empresa e a gente tem, sim, funcionários que são prestadores de serviço, tá? A gente tem os dois aqui dentro da empresa. O prestador de serviço, ele tem mais liberdade, ele tem uma jornada diferente, é diferente a pegada. E eu poderia, às vezes, dar uma jornada um pouco diferente pro meu time, pro meu pessoal que é CLT, mas eu não posso, porque eu barro na legislação. E assim, eu vou dizer que, às vezes, eu tenho gente que não precisava trabalhar 8 horas por dia ali. Ela poderia trabalhar menos. E por mim, sem problema nenhum, se ela entregar o que ela tem que entregar. Mas eu preciso manter ela ali, senão o banco de horas fica negativo. É loucura, aí né? Aí tem uma administração de tempo, né? Tu tem que administrar o tempo do cara. Isso é um negócio complexo. É surreal, entendeu? cara. Então, assim, é complexo. Então, existe sim um movimento. Eu acredito que vai haver um movimento. Quando a gente fala até, as empresas que já estão sentindo isso, tá? Por exemplo, agora todos os projetos, nesse momento, todos os projetos de pejotização, onde o funcionário ele assina um contrato PJ com a empresa. Aí ele vai lá e processa a empresa porque ele diz, não, mas eu assinei PJ, eu não queria. Tá tudo bloqueado. Tá? Hoje não pode processar a empresa por isso. Neste momento, não. Existe um bloqueio porque está sendo revisional. Então, para mim, esse já é um primeiro passo. Vai haver um revisional nisso para algumas empresas. Agora, quando a gente fala de supermercado, é um pouco mais complexo. Eu tenho uma questão de segurança do trabalho mais rígida, eu tenho um outro ponto, cara, tal. Agora, assim, para mim, um modelo horista, seria muito bom para o supermercadista. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu comecei a trabalhar no supermercado, cara, eu ganhava R$ 178 por mês. Tá? Era o meu salário. Eu tinha que ajudar minha mãe em casa, né? E tudo mais, tinha todo um ponto. E eu tinha que trabalhar minhas horas. Se naquela época eu tivesse a opção de trabalhar 15 horas por dia, eu ia trabalhar. Pois é. Porque é o teu momento, faria né? Era o meu momento, eu tinha toda a energia, eu tinha meus 17 anos. Eu queria trabalhar pra caralho. Como hoje eu também ainda tô no momento que eu trabalho 15 horas por dia, pra mim, funciona muito bem. Talvez com meus 45 já não vai mais funcionar. Mas hoje funciona muito bem pra mim. Mas hoje não pode. É diferente de um modelo americano e tal, que o cara trabalha nesse formato. Então, assim, vai ter que ter uma transformação. Mas eu vejo, cara, a CLT, ela gera uma briga, ela é muito, como você falou, tem uma questão populista aí, uma briga de política muito grande. Então, eu não consigo ver essa CLT mudando nos próximos 5, 6 anos. Eu acho triste, né? Eu acho que o que vai acontecer, tá, é realmente essa geração ela vai impulsionar o varejo a mudar, o varejo vai ter que adaptar. Existe um erro que as pessoas pensam, tá, que, por exemplo, eu não pago mais imposto.
né? É aquela coisa assim, vou te dar um exemplo. As pessoas pensam assim, mas o que vai acontecer? Vamos ter que mexer no preço. Que o varejista, ele precisa manter o lucro líquido lá dele de 2%, de 1,8%, senão não se sustenta. Então, quando eu falo que eu não pago mais imposto, é o quê? Eu não pago mais imposto. Ano passado eu tive bastante aumento de imposto, o que eu fiz? Eu subi o preço do meu produto. Simples. Porque eu tenho a minha margem lá no final que eu preciso ganhar. O varejo trabalha num formato assim. Então, se o varejo... Então, o que acontece? Esse ponto, às vezes, quando tu faz algumas medidas muito populistas, quem mais perde é a pessoa de baixa renda lá. Concordo. Quem mais perde é o cara de baixa renda. E o cara não percebe isso, O cara não né? percebe. É loucura. Porque o que acontece? O preço é repassado, gente. Você acha, mexeu no preço da gasolina, muda na bomba na hora. É isso. E você vai pagar mais caro. A margem do cara lá da ponta fica igual. Eu tive 2 subas de imposto em um único ano passado. Tu acha que no final eu ganhei menos dinheiro no final do ano? Não, eu ganhei a mesma coisa. Ou até ganhei mais. Porque eu ajustei meu preço e passei o meu preço pro mercado. Falei, cara, agora eu tenho que te repassar esse preço aqui. Sim. Ok? Porque aí o que acontece? O varejista, ele compra o meu produto por um preço maior. O que ele tem que fazer? Repassar esse produto com um preço maior. Então ele tem que aplicar, ele tem que regular a margem dele. Então, se os RP sobe o preço, todo mundo sobe o preço, o cara precisa regular a margem. Ele repassa o preço para última linha. E aí, meu amigo, não tem o que você fazer. Sim. O cara vai pagar mais. Esses dias, uma militante, ela foi lá no meu Instagram e começou a encher o meu saco. Assim, porque você não é a favor da 6x1, porque você só olha o lado da empresa. Eu falei, cara, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Você quer trabalhar menos? Ela falou, quero. Você está disposta a pagar mais pelos produtos? Porque a tua jornada reduzida, ela aumenta o custo da operação. Se aumenta o custo da operação, é justamente isso que você acabou de falar. Você tem o repasse. Uhum. Você vai trabalhar menos, mas o teu poder de compra diminui. Você está disposta? Se você estiver disposta, estamos combinados. Muito. Eu fiz um texto no LinkedIn onde eu trouxe o cálculo, tá? Eu peguei um supermercado médio, faturamento X, eu trouxe todo o cálculo de quantas pessoas ele teria que ter no 6x1, quantas pessoas ele tem no 5. Então eu montei toda essa estrutura. Aumenta quantos por cento? Cara, 15, 20? Em torno, tá? Ou tu vai precisar aumentar em torno de um supermercado, ele vai precisar aumentar em torno de quase 20 pessoas para suprir a demanda. A gente já sabe que a folha representa de 8 a 12, dependendo do varejista, tá? Então, com esse aumento aí, tende a aumentar mais ou menos, dependendo, 8% aí pode ser um aumento médio que vai ganhar mais ou menos os produtos passando isso. Então, se a gente está disposto a pagar mais, sinceramente, para mim não faz diferença eu pagar mais, pagar menos, né? E tal. Agora, pro cara lá de baixo, lá da ponta, será que não vai pesar demais? Então tem que entender. Então, assim, não é uma discussão muito complexa. Muito complexa. E quem perde é sempre a última linha. É a última linha, cara. E eleição, provavelmente eles vão fazer algumas propostas meio assim malucas e querendo na verdade, a tendência é que baixe. A ideia, ele vai provavelmente baixar para 40 e aí ele vai ter um texto que nos próximos 3 anos ele tende a baixar para 36. É algo mais ou menos nesse formato. Que vai passar. Isso altera toda a cadeia, né? Porque, por exemplo, hoje você vê arquitetas do varejo já projetando lojas onde não dependam de funcionários. Por exemplo, a gente estava ontem lá no Passarela e a gente já viu uma padaria operando de forma como autosserviço, ou seja, o próprio cliente se serve, ou seja, uma padaria ali. Para o tamanho da padaria do Passarela, eu estimava ter pelo menos ali no balcão de atendimento, na hora do fechamento, pelo menos umas 5 pessoas, 6 pessoas, né? Para poder atender toda a demanda. Acho que tinha 1, 2, né? No máximo 2 pessoas, cara. Acho que tinha 2. E ainda uma delas ficava ali na parte de fora, prestando um auxílio ali no mix que tinha ali. E eles fazem um bom trabalho, porque a loja é bem limpa, bem organizada, eles trabalham com um quadro legal ali, a padaria estava boa, produto... Mas é justamente aí que a gente precisa chegar, porque a gente precisa de uma operação mais eficiente, a gente precisa de uma operação mais produtiva. E se hoje a gente não tem funcionários produtivos, se a gente não tem processos eficientes, se a gente não tem, por exemplo, igual essas soluções de autosserviço para poder aumentar a rentabilidade do nosso negócio, dificilmente o supermercado se sustenta em pé. E é o que está acontecendo hoje com muitos varejistas, o lucro apertado, muita gente vendendo loja, muita gente sendo espremida por gigantes, sucessores que não querem assumir o supermercado, porque o cara olha para a vida que o pai tem, que a mãe tem, e fala assim, cacete, olha como é sofrida a realidade desse cara para ganhar esse pouquinho que ele ganha, passando todo esse estresse. Eu tenho vários alunos que pai e mãe já infartaram, já faleceram de forma precoce. O meu pai
teve câncer aos 50 anos, muito por conta de uma vida desequilibrada. Então, assim, tem muita coisa que vai mudar nos próximos 10 anos, hein? Sem dúvida, o varejo está se transformando. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Rafa, primeiramente foi um prazer ter você aqui com a gente. Papo muito bom. Se você pudesse aqui para finalizar, um minutinho, deixar uma mensagem final para a galera aí, que mensagem você daria? Treine líderes, multiplique talentos, faça prevenção de perdas, tenha uma boa gestão de processos, seja intolerante a comportamentos ruins e vote certo, porque em 2026 a gente precisa de gente boa no comando do nosso país. Boa, boa. Rafa, obrigado, cara, foi um prazer. Fala aí, pessoal, das redes sociais, para quem está nos acompanhando. Rafael Haddad 1, não é Rafael Haddad 13 não, viu? É Rafael Haddad 1 lá no Instagram, Rafael Haddad no YouTube. Pode me procurar lá, qualquer dúvida que você tiver, vai ser um prazer te atender. Tamo junto. Show, pessoal. Se inscreva aí no nosso canal, participa aqui no nosso YouTube. A gente está colocando conteúdo semanal aqui sobre varejo, dicas, treinamento. Então, acompanha a gente aqui. Muito obrigado. Aproveita lá, segue a WebJasper nas redes sociais, @WebJasper, e acesse o nosso site www.webjasper.com.br. Conheça nosso sistema de planograma, trade marketing e controle de validade. Beleza? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!